Aqui já é 15 para as 2. 15 para as 2 10 para as 2. e nós estaremos fazendo esse podcast rapidamente aqui para falar um pouco daquilo que Deus ele tem feito aí. Nós estamos no terceiro dia, encerramento aí dessa conferência, que tem sido realmente o divisor de águas. E já estou aqui com o pastor Fábio, pastor Márcio, Efraim, né? Nosso anfitrião aqui na casa, o Márcio Júnior, está aí nos auxiliando, nos ajudando. Se não fosse ele também, aí direcionando todos, todo mundo aqui se ajudando. Nós fazemos esse pod aqui para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar orando em nome de Jesus, para que o Senhor venha fazer fluir aqui esse bate-papo e o Senhor venha edificar a tua vida em nome de Jesus. Já peço aí para compartilhar, para curtir, já curte aí o podcast. Já peço para compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. Né? Voltamos ao tripé original. Né? Ontem não deu certo. Também é um lugar mais iluminado, porque ontem, por isso que a gente está fazendo cedo, tá bom? Mas tudo para abençoar e edificar a tua vida em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, Todo-Poderoso, aqui em tua presença, Pai, feito em nossas vidas e aquilo que o Senhor vai fazer, que é muito mais e coisas grandes. Em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, nos direcionar a falar aquilo que venha edificar cada coração, cada vida, Senhor, que venha impulsionar, Senhor, a nós querermos conhecer mais de Ti e ser edificados na Tua presença. Pai, nos dá o entendimento necessário, Senhor, e aquilo que o Senhor tem preparado para cada vida, em nome de Jesus. Já te agradecemos por momentos extraordinários, sobrenaturais, Pai, de autodirecionamento, Senhor, para nossas vidas. Que me desaguar na vida da tua igreja, na Imune, e muito cooperar para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Falando nisso, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui na Praça Central, você está vendo aí a movimentação lá atrás. Estamos um tempo de intervalo, vamos já voltar aí para a última parte aí dessa conferência. Mas o que Deus tem feito até aqui, até esse momento, tem sido algo grande nas nossas vidas. Realmente, muitas vezes, a gente sempre está lá para entregar algo, entregar algo, entregar algo, e não recebe muitas vezes, né? E esse momento de receber é muito importante. Tem gente que pensa e tem um pensamento: ah, eu já sou pastor, não preciso mais receber. Se engana de muito, porque para você pastorear, você tem que ser direcionado, sempre tem alguém para te impulsionar, para te ensinar algo, né? Nós pastores aprendemos muito com as ovelhas, com os irmãos, todos os dias. É uma troca ali sincera, e certamente quando o Senhor ele faz em nossas vidas, esse momento que nós estamos recebendo é o sublime, né, pastor Fábio? Para falar nesse assunto, até tem uma reflexão, um tempo estudando sobre os animais que ruminam, né? Não sei se você sabe, mas a ovelha é aquele animal que ela come a grama e arranca pela raiz. Então, quando ela se alimenta, de fato, ali ela acaba com o pasto, né? Nós, pastores, nós somos assim, né? A gente está ali entregando aquele alimento e muitas vezes como é que a gente sai da igreja? Sem nada. Às vezes a gente sai, vai dormir e acorda, meu Deus, qual vai ser a próxima e a próxima? Então, a gente pode pensar também num posto de gasolina, né? Aquela bomba que abastece ali o veículo. Se ela não tiver abastecida, se não tiver um reservatório ali, né? Você chega com o teu carro ali e não consegue abastecer. Então, se engana muito aquele que acha que já tem tudo em si mesmo, né? A gente precisa mesmo, de fato, ser alimentado, ser abastecido. E como é bom a gente se colocar nessa posição, né? Sair um pouco daquilo que é o nosso habitual, de estar ali no púlpito e pregando, e entregando, e entregando. Não, mas é um tempo precioso que o Senhor preparou para nós aqui. E eu digo, né, ele já fez, já preparou esse banquete, a mesa já foi posta, a gente tem se alimentado aqui. E quão maravilhoso foi essa palavra agora de manhã, hein, gente? Meu Deus, que coisa impactante. Como é bom
saber que tem um Deus que cuida da gente e prepara as melhores coisas, as melhores experiências para nós, né, pastor Márcio? Exatamente, meu pastor. É, a gente fazendo uma reflexão daquilo que a gente se propôs, né? A gente vir aqui para transbordar na vida dos irmãos, né? Então, quando a gente colocou todo aquele pensamento, olha, você faz dois, faz dois, faz dois, aí a gente entende que o quanto que a gente estava precisando realmente de nos encher para que a gente possa transbordar. E Deus, quando coloca aquela estratégia realmente para a igreja, que coloca todas as estratégias, e a cada momento que vai passando, a gente vê que todo o direcionamento que Deus tem dado para a igreja, ele está indo tudo numa direção, tudo no mesmo direcionamento, mais uma vez confirmando que tudo aquilo que nós estamos fazendo é tudo dentro do propósito de Deus, né? Então, eu sinto muito honrado e muito grato, entendeu? A Deus por estar participando desse processo, não só de aprendizagem na minha vida, como também na possibilidade ou na oportunidade de nós transmitirmos para todos, né? Transbordar na vida das pessoas. Então, isso não tem preço, não tem tamanho, entendeu? É aí na hora que a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus ama cada um de nós, né? Estamos aqui também com o Efraim, de aqui por se Júnior tá aí, lá do pai dele, também tá tendo essa troca. E assim como já acostumado, né? Mas sempre tem algo novo, né? Essa conferência eu pego algumas ministrações e Deus tem falado, né? Muito, muito, muito mesmo. E pegando só o gancho que todos está falando, Paulo ele nos advertiu, né? Aquele que acha que sabe de algum assunto, ele não sabe o suficiente. Então, quando a gente acha que sabe como é o modus operandi de Deus, aí que a gente não entendeu nada de como Deus se move, né? Então, a gente tem que estar em ambientes assim, porque o Espírito Santo ele é livre, né? É assim como o vento. A gente não sabe para onde ele vai, mas ele se move. Então, quando a gente está com pessoas unidas no mesmo intuito de fazer o reino prosperar, na verdade o reino é próspero, né? Então, quando a gente faz o reino avançar, investindo em curso, em mentoria, investindo tempo, recurso financeiro também, a gente acha que não precisa, mas é necessário, porque também foi alertado na Bíblia que o povo padece por falta de conhecimento. Então, isso é uma deficiência que nós seres humanos precisa saná-la, né? Então, Deus nos dá o recurso para que a gente venha sanar esse problema. Então, que isso venha a ser combustível, né? Para que o ano que vem venha outros líderes, outros pastores, que a igreja levanta outros, outros, outros e outros, e num crescimento e muito breve, isso que está acontecendo aqui venha a ser referência lá em Manaus. Eu creio muito nisso. Então, como aqui tem esse lema, a igreja não é uma linha de chegada, é um ponto de partida. Então, que a gente venha partir, né, nessa linha e que esse ambiente venha a ser um ambiente diário, né? Então, a gente venha fomentar isso e através do que foi derramado na vida de cada um aqui, eu creio que vocês vão levar e transbordar na vida das ovelhas que estão sedentas por conhecimento lá em Manaus. Transpor um crescimento também, né? Eu abri no Instagram uma caixinha para você dar um feedback também ali do que Deus tem feito, daquilo que precisa melhorar, melhorias também, daquilo que Deus está aperfeiçoando na igreja, na mídia. Você pode também ir lá no Instagram dar esse feedback, tá bom? E o Márcio Júnior tá aqui também, né? Falar um pouco aí da experiência. Amém. A experiência está sendo muito maravilhosa, né? Muito inspiradora, principalmente para mim. Teve muitas palavras que foram de encontro àquilo que realmente Deus está direcionando aos nossos corações, né? Ao meu particularmente. E tá sendo experiências e momentos muito marcantes, muito únicos e singulares aqui. Algo que eu aprendi muito foi questão de também compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente tá aprendendo esses dias, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando direto da fonte, a gente está pegando fresco. A gente acabou de sair de uma ministração de duas
ministrações foram incríveis, foram maravilhosas. E a gente está vindo aqui repartir com a nossa família também. E algo que, assim, eu fiz isso, né? Tava tirando fotos e tudo, escrevendo palavras, né? Eu, o pastor Ed também, a Ana também, que está nos assistindo aí, eu mandei o link para ela. Pessoas que não estão presentes aqui, mas que agradeceram ali, poxa, obrigado e tudo, sabe? São palavras que foram de encontro com os nossos corações, a gente compartilhou nas redes sociais e que estão sendo benéficas e estão até curando vidas em outros lugares que não estão aqui presentes com a gente, né? Mas a gente consegue fazer isso. E uma palavra que ontem, quando a gente estava fazendo o podcast lá no Pôr do Sol, lembrei muito de Gênesis, que Deus ia no pôr do sol falar com Adão, né? Era sempre no pôr do sol que ele ia falar com Adão. Então aquele momento ali foi muito único. Antes, ali eu tava segurando as lanternas ali e tudo, e aí eu olhando pro pôr do sol e me remeteu a isso, né? Naquele momento ali. E aí eu agradeci a Deus pela oportunidade, porque às vezes a gente passa por pôr do sol, às vezes é o horário que a gente está saindo de casa, saindo do trabalho, né, para ir para casa, para a igreja, para algum outro local durante a semana. E às vezes a gente esquece de agradecer também a Deus pela dádiva que Ele nos dá, né, por tudo aquilo que Ele nos oferece, que é a própria natureza. Esse vento aqui, às vezes a gente tá frio e tal, a gente tava com cãibra ontem, com 2, 3 calças. E às vezes a gente não agradece isso, né? Às vezes a gente deixa de agradecer isso, até esse frio que traz a gente coisas benéficas, né? A gente não tá suando aqui, a gente tá realmente se refrescando com aquele frio. Então é algo que foi muito único, assim, para minha vida nesses 3 dias. Palavras de cura, palavras de afirmação, palavras de empoderamento para né, que eu tô recebendo esses dias. E Deus tem me dado muitas respostas, que foram respostas de orações minhas também, né? Antes de vir, quando surgiu a oportunidade, eu pedi, pai, fala comigo. Você já falou comigo várias vezes aqui nesse local também. Então, fala comigo. E Deus tem me dado muitas respostas, né? Então, eu queria deixar aí para vocês também. Peçam a Deus, né? A gente sabe que Ele é Deus Pai. Ele é o nosso Pai. Então, a gente deve pedir a Ele com uma paternidade bem resolvida mesmo, e fazer com que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que Ele tem para fazer. E eu creio que ainda não acabou, né? Ainda tem mais essa última parte aí. O melhor sempre fica para o final. E é isso. Amém. A gente tava aqui olhando assim, eu amei esse, não sei se você tá vendo lá atrás, um globo, né? Tá vendo? E nesse globo aí simboliza o mundo, as missões, o envio, O propósito global da igreja, propósito né? global. E tava falando que eu aí não tinha aqui, eu vim aqui há um tempo atrás, não tinha. Tem Tá, uma semana que Uma semana que tá aí, ó. Quarta-feira. 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 E aprovei. Eu amei esse monumento. Aí tinha na garrafa aqui tem o negócio do globo. Tudo Tudo encaminhado. direcionando a missão. Nós somos uma igreja missionária. Hoje nós tivemos uma palavra, né? Filipenses 2:2, que a igreja deve estar unidos em amor, unidos em um só espírito e muito mais. Deus falou, só propósito. Deus falou aí de uma forma muito ampla, em um crescimento, em um direcionamento, em curas, né? E certamente isso tudo, Deus ele tá operando em nossas vidas e nos direcionando. Não, nada é em vão, né? Há anos a gente era convidado para essa conferência e aprove Deus, esse ano a gente conseguiu vir. Certamente foi meio difícil, né? Porque a gente olha as circunstâncias, não dá, tá apertado aqui. Não conseguiu chegar. Quem nos convidou, pastor Marco, Deus abençoe em nome de Jesus, estamos juntos. Tá uma conferência aí, nós estamos juntos. E ele não conseguiu, e ele tava sempre aqui, né? Então, a gente veio aqui e hoje recebendo, Deus falou tanto, primeiro, segundo, terceiro dia, ainda vai falar ainda muito mais. Mas o que é interessante é que o direcionamento de Deus, que gera em nossas vidas esse amadurecimento, Deus ele já tinha falado. E parece que os olhos
já tinham abertos, mas ele falou, ó, é a certeza, é a confirmação. É isso que tem que fazer, né? Tem que ter um crescimento, tem que ter um aprendizado, tem que ter uma busca, tem que ter maturidade para que viver essa palavra, unidos em um só espiritual, qual o nome da igreja, eu estava falando com o pastor, a gente é provado nisso. A nossa né? prova maior é na profecia que carregamos no próprio nome. Porque foi algo profético em nossas vidas carregar esse nome, unidos em um só espírito. E será que a gente tem levado isso, buscado viver essa união? Só que a gente vê muita gente que Ainda divide. não anda com aquela visão, não anda no mesmo espírito. E Deus tem falado muitas coisas aqui aos nossos corações, né? O Josafá participou de uma ativação profética, né? Eu participei de 2 labs que eu já vivo, né? Ver um aperfeiçoamento, né? E se dá uma desligadinha, mas volta, Mas só que recebe, né, irmão? recebe e Deus ele tem Vem a renovado a nossa. gripe, vem a alergia. O pastor Fábio tem sofrido aqui dopado no aqui. frio. Tomada Dopado antialérgica. aqui com antialérgico, mas recebendo bastante. E é interessante que Deus ele tem renovado as nossas forças em questão disso. Está animado, recebe, direciona e continua vivendo aquilo que Deus ele tem preparado, né? Eu vejo que a nossa missão hoje é pegar tudo aquilo que temos de diferente e aplicarmos num só propósito que Deus já estabeleceu para todos nós. É pegar essa diferença, essa diversidade, né? Porque somos diferentes. Não tem como. O pastor Ed é único, eu sou único, o Efraim é único, o pastor Márcio tem a sua individualidade, algo específico de Deus através da vida dele. E o desafio é isso. Pegar cada um, colocar no seu devido lugar, porque somos um organismo complexo, mas tem que funcionar. Tem que ser funcional. Mas o propósito da funcionalidade desse organismo, que é plural, isso é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. O propósito é o mesmo, o cabeça é o mesmo. Né? Então, vamos ter que aprender a viver essa maturidade, a discernir as coisas espiritualmente e saber que tudo é para o crescimento da obra que não é nossa, é de Deus, da igreja que não é nossa, é do Senhor. Amém? Eu acho que se cada um abraçar esse desafio aí, abrir seu coração para o novo de Deus, a gente tem falado tantas coisas, Deus tem operado tantas experiências ali dentro da Imune, né? A gente já teve tantas coisas no decorrer desse ano de 2022, só que esse ano não pode acabar sem a gente ter a certeza para que isso aconteceu, por que nós vivemos isso, essa experiência foi para quê mesmo? Essa cura que eu vivi é para quê? Agora eu tenho que me mover, agora eu tenho que, de fato, abraçar minha missão, abraçar o meu propósito. A gente está debaixo dessa proclamação lá, Efraim. E 2022 é o ano de viver o propósito de Deus. Então, eu vejo isso, o Senhor bagunçando e pegando na mão da gente para arrumar as coisas. Eu estou vendo, assim, a nossa estada aqui de uma forma profética. Tudo para mim aqui é profético. Tudo para mim aqui é profético. Hoje eu estou vivendo um outro nível da palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Irmãos, eu me sinto cansado, me sentia cansado todos os dias. E sempre tendo que pregar essa palavra, porque eu amo essa palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. A gente coloca, prega no contexto daquele que está chegando cansado na igreja de uma vida de pecado. Mas nós que estamos vivendo nesse ambiente que é seguro, um ambiente, né, de impulsionamento, esse ambiente de ativação, a gente cansa também. E eu confesso, já há um tempo eu venho cansado, por isso eu não lembro de um tempo que eu tenha chorado tanto, né, de ter recebido esse refrigério, sabe, dessa maneira calma, sabe, para viver esse entendimento, desfrutamento. Então, tudo aqui é muito profético. Eu vejo isso. A gente veio para cá para descansar, para enxergar as coisas de um outro prisma.
e de fato entender que esse dia a dia, esse habitual, conforme diz a palavra, ele é leve, ele é suave, porque ele está em linha com a vontade de Deus. Ele está em linha com os propósitos de Deus, com os planos de Deus. E a gente precisa ativar isso lá na igreja, porque tem muita gente cansada lá também, pastor. Tem muita gente cansada lá também. Mas esse é o entendimento. A gente está aqui procurando discernir tudo isso. É muita informação, é muita coisa vindo ao mesmo tempo. As pessoas criam uma resistência para o novo, né? Isso. Uma resistência para algo novo vir. Só que para receber a muita vezes a gente canta, eu quero viver algo novo. Algo velho tem que ficar para trás. E não fica. O problema é que não tem ficado. Você quer levar junto, né? Insistentemente dormimos e acordamos os mesmos, as estratégias são as mesmas, e quando alguém se dispõe a trazer algo fresco, algo novo, encontra resistência. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor ele tem preparado tudo para vivermos esse momento de darmos as mãos e acreditar naquilo, porque Deus está falando, Deus está dando estratégia, mas vem o medo, vem aquele medo de se frustrar, de se arriscar, porque o novo, ele é desconhecido. E o que é desconhecido é assustador. Fala aí um pouco. É exatamente isso. Quando a gente veio para cá através de uma palavra de Deus, sem certeza de nada, e eu vim aqui para essa cidade em 2015, mas só passei, fiquei um dia aqui, só passagem, eu não lembro da cidade como era, e Deus direcionou. Eu falei, tá, mas por quê? Eu não conhecia a igreja, e quando a gente veio no avião, eu tava com a barriga gelada. Eu falei, Senhor, o que vai acontecer da minha vida? Eu não conheço ninguém, não tenho suporte nenhum. E Deus falou, só confia. E dia após dia eu via a glória de Deus sendo manifestada, dia após dia. E foi momentos assim que eu vi Deus suprindo de todas as formas, todas as formas. Nunca faltou nada, nada, nada. E o mais importante, a presença de Deus sempre estava presente, sempre, sempre. E quando a gente começa a se mover nesse novo, a gente cria uma resistência e quer levar estratégias velhas para guerrear novas guerras, né? Não, se deu certo antes, eu vou seguir. O time que tá ganhando se mexe. Mexe muito e mexe em tudo. Mexe em tudo se for necessário. Exatamente. E quando a gente se desprende de orgulho, tudo começa a funcionar. Assim como o pastor Fábio levantou, às vezes a gente vem com uma pessoa mais nova, com ideia, aí a gente começa a ter uma resistência e coloca o nosso orgulho em cima do. Não, mas sempre foi feito assim, por que vai mudar agora? A gente tem que discernir os tempos, o Espírito Santo ele é igual ao vento, então a gente tem que discernir essa movimentação também. Então, quando a gente fica preso nas glórias passadas, a gente não consegue resgatar uma pessoa que possivelmente, quando a nossa mentalidade mudar, pessoas que estão querendo uma mentalidade igual a essa que a gente mudou, vai ser atraído. Então, muitas das vezes a gente repele essas pessoas por a religiosidade mesmo da nossa parte, falar não aceito esse tipo de instrução ou de palavra, e quando a gente vê que o novo ele é extremamente assustador, mas a parte mais legal é que Deus está lá no futuro, ele já viu tudo, já deu tudo certo. O que vai nos confortar e o que me confortou quando eu cheguei aqui, a palavra que Deus diz, eu estou no seu futuro, estou no seu presente e estava no seu passado. Para mim não existe passado, presente e futuro. Eu sei que no final você já é vencedor, e isso bastou para mim. E tem que ser suficiente para nossa vida essa palavra. Saber que no final a gente é vencedor, isso basta. Isso basta. E ontem até uma profeta falou assim para mim, eu vou trazer uma boas novas para você. Em 2035 todas as contas vai ser paga. Porque há 10 anos atrás as contas não estavam pagas hoje. Então, nenhum boleto ficou para trás. Então acalma o seu coração. Daqui 10 anos tudo vai estar pago. Essas boas novas. E isso foi uma palavra muito rema no meu coração. E que isso venha entrar no coração de vocês também. E o novo é desconfortável muito, mas viver o novo em Deus é a melhor opção que tem, né? E a gente tem que estar disposto a tomar risco, porque o novo
Deus vai fazer a gente tirar a gente da zona de conforto, tomar atitudes diferentes, a gente vai errar. E a gente não quer cometer esses erros, né? Mas tá tudo bem. Então, quando a gente sabe que a gente está errando, querendo acertar, Deus vem e traz pessoas e, não, meu filho, vai por aqui, conduzindo em amor, né? Então, acho que é isso. É interessante que muitas palavras que falaram fortemente no nosso coração, né? E uma coisa que a Frei falou aqui, que tem vezes que coisas passadas não vão. Até a gente tive uma palavra profética, né? Uma palavra que eu já conhecia, que a gente tinha até pregado, mas ela falou algo que quando eles cavaram, Deus falou: ó, vocês não vão ver vento nem nada. Cavem os poços, cavem as valas, porque eu farei brotar água, né? Não vai ver chuva, não vai haver vento. A gente está esperando as coisas naturais. Deus está falando, vai lá e cava, né? Faz. Eu dei o direcionamento, faz, né? Porque vocês estão precisando de direcionamento. Deus deu o direcionamento, faz. Ah, mas como é que vai? Não interessa, faz. Deus ele fez brotar ali. Eu vejo assim, Deus ele deu a ordem, vai lá água, entra lá no deserto, sobe um lençol freático e enche aquela vala, porque a função dele eles fizeram, eles cavaram as valas e Deus deu água lá, entregou água lá. Então Deus ele quis falar ali que às vezes a gente não vê saída, a gente não vê como é que vai. Deus ele fala, vai lá e faz, porque eu vou fazer o resto, né? Às vezes Davi, a gente não sabe que muitas pessoas sabem que Davi ele derrubou um gigante, só que eram mais de um gigante, eram 5, né? E ele fez a abertura. Esses outros gigantes saíram, depois os seus valentes ali mataram os outros gigantes. Só que não dava para matar o outro gigante com a pedra, né? Foi outras circunstâncias, outra situação. Mas ele mesmo não matou. Quem matou foi os valentes. Ele matou Golias, que era o principal, e foi a abertura para Deus fazer, né? Talvez aquela pedra já. Era possível, né? Deus ele tá dando novos instrumentos, novas ferramentas, novas coisas para que nós possamos avançar. Deus ele vai dar vitória, mas cava, faz, a vala tem que ser cavada, o poço tem que ser cavado. A gente pode não ver a água, né? Mas Deus ele tá lá dando a água, dando direcionamento, dando a provisão, dando um entendimento, abrindo o coração para Deus fazer. Interessante também, Ed, porque quando Deus deu essa ordem, possivelmente eles não tinham maquinário para tal, né? Porque a gente pensa assim, Precário, né? eu só vou fazer se tiver condições de. Se tiver uma Não, se tiver uma retroescavadeira eu vou, uma pá mecânica eu faço também, ou tiver eu pelo... Não tem. A ordem é cave. E a gente fica esperando recursos, esperando pessoas se levantar. E Deus, se Deus te deu a visão que aquilo é um problema, você é a solução daquilo. Então, você tem mão? Deus te deu mão. Então, cave até sangrar sua mão e até cumprir o chamado. Escuro, ele ali começaram a se degladiar. Então ali Deus deu a vitória para eles, eles só correram e pegaram os despojos, né? Então Deus ele tá dando muito direcionamento profético, né? A gente vê assim, eu tô falando do globo aqui, do envio apostólico às nações, Deus tem uma promessa, né? Enviar as nações. E é isso, né? Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cavar, né? Continuar com o evangelismo, continuar com direcionamento, estratégias, algo que Deus ele vai estar preparando para nossas vidas. E aqui, pastor Fábio, pastor Márcio, para falar, pastor Márcio, daquilo que Deus já está plantando no seu coração para trabalhar assim. Se Deus já tinha falado, já falava comigo, que me vou colocar ali como um jovem, né? Só os cabelos que são pintados, né? Só os cabelos que são pintados, né?
E uma coisa assim que hoje mais uma palavra assim que me rejuvenesceu realmente, né, a palavra de Deus, foi um sentimento assim que às vezes a gente se considera velho no meio de só jovens aí, alguns com cabelos brancos, né, mas Sim. não tem a idade minha, né, a gente dizendo assim. Mas aí veio uma palavra assim que diz bem assim: se você é velho, se os seus sonhos são menores, entendeu, do que as suas memórias. Então, quer dizer, aquilo que eu já fiz lá atrás, aquilo que eu tenho na lembrança, ela tem que ser menor do que aquilo que eu estou projetando ainda em fazer. Tô sonhando. Então, estou sonhando. Se eu estou sonhando, eu estou correndo atrás, eu sou jovem. É Deus que me rejuvenesce. Então, isso aí é um aprendizado que, às vezes, eu vivo isso, mas eu não imaginava desse lado, entendeu? Então, a gente já vendo aquilo ali, Deus falando com a gente daquele jeito, olha, tu não é velho, não. Às vezes eu ficava imaginando naquele momento do labareda de fogo, poxa Deus, como é que o Senhor me colocou aqui? Mas hoje vem a resposta. São os meus sonhos que me fazem eu ser jovem, entendeu? Então você que está aí, vamos rejuvenescer, vamos deixar as coisas do passado lá para trás, aquelas dores, aquelas coisas erradas, aquelas coisas ruins. Vamos ser jovens, né? Vamos aproveitar as coisas novas, sonhar, pegar aquelas ideias que vêm, que são favoráveis, que fazem com que a gente caminhe no propósito de Deus e vamos trabalhar nesse segmento. Não importa se está de cabelo branco, se está com dor na perna, se está com frio, mas vamos no propósito, né, meu pastor? Amém. Show. Quero só falar um negócio. O pastor Márcio, ele é jovem. Tá ligado? Tá ligado? Não, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Minha princesa. Tá ligado? Já. Tá ligado. Já. Minha esposa maravilhosa, ela aguentou e aguenta, né, diariamente as minhas mazelas, os meus questionamentos. Então, um beijo pra você, minha vida, que assim como a eternidade vai nos estar junto, né? Então, te amo. Eu tô esperando 5 filhos seus, viu? Então, Eu profetizo 7. amém, eu recebo. Recebo, Senhor. Amém. Então, vou dar um alô especial aí para Ana, mais uma vez, para a irmã Dolores, glória a Deus, está bem ativa aí nos comentários. Nossa irmã Nívia Nascimento, irmã Nívia, suas filhas, Beatriz, aleluia, Flora, um abraço aí, carinhoso para todos vocês. Tá bom? Mandar um abraço aqui também para Ivânia Amarães. Alguém conhece? Dona Antônia, Dona Antônia, o pessoal lá do Ideia sempre comparecendo aí, prestigiando aí o nosso pastor Márcio. Então, um abraço para Dona Antônia, amém? Vou dar um abraço para a pastora Etienne também. Ligadinha, Caio. Todo mundo que está ligado aí, um forte abraço. E o pastor Ed falou um pouco aí de cavar poços. O pastor Márcio falou de continuar acreditando nos sonhos, continuar sonhando. E assim, interessante que antes de vir para cá, eu ministrei uma palavra lá na igreja. Já é um lugar que remete a uma zona de conforto. Se a gente não se aperceber, ou a gente vai se acostumar a estar ali, ou a gente vai querer voltar para o Egito. Então a gente está nesse momento aqui de espiar a terra. E é interessante
que eles vão lá, eles espiam a terra, mas havia uma determinação: tragam amostras dos frutos daquele lugar. Eu não tenho como pegar tudo isso aqui e levar para Imune. A quem dera se eu pudesse. Né? A gente, mas você pode ter certeza que a gente está levando um cacho de uva esplendoroso. Né? Como diz lá, maceta. E assim, não vão ser só 2, vão ser 4 pessoas aqui, porque o Efraim vai continuar aqui carregando essa amostra, mas o que Deus fala para mim é que é só uma amostra. É só uma amostra. A gente não está levando a terra, a gente está levando um fruto esplendoroso, uma amostra que tem como te inspirar naquilo que Deus pode fazer, mas é só uma amostra, porque Ele vai fazer muito mais. E essa questão da amostra, porque é Deus falando, ó, eu vou fazer algo específico. O que vocês foram lá contemplar é algo específico para lá. Mas eu vou fazer algo específico aqui na Imune, eu tenho um avivamento aqui para a Imune. Vocês estão levando essa amostra, mas vocês vão precisar continuar cavando e vão precisar continuar sonhando, acreditando, porque eu estou nesse negócio aí. Sabe, é interessante que aquele grupo de 12 espias, eles vão numa só missão, num só propósito, eles vão numa só visão, eles vão unidos, mas voltam repartidos, eles voltam divididos. E aqui está acontecendo é diferente. A gente está indo unido e a gente está voltando mais unido ainda. Então eu creio que, diferente daquele povo que se permitiu errar naquele momento, e por conta daquele erro, né, acabou trazendo como consequência daquele povo ficar 40 anos no deserto, uma geração inteira ficar para trás, e a gente não vai cometer esse erro. Eu profetizo aqui, nós não cometeremos esse erro. Nós estamos levando essa amostra e a esperança está muito maior ainda de que nós podemos, nós conseguimos. Existe um ser, um Deus que é poderoso e Ele não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. E aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Amém. É porque foi muito falado aqui e ontem eu participei de uma lab, que é um programa que eles têm aqui que são 30 semanas. É um programa que eles fazem cura interior, algumas coisas travadas na sua vida que às vezes você não tem nem ideia do que seja, né? São todas as questões de traumas do passado e tudo que foram feitos. E a gente comentando aqui e tudo, uma coisa que foi ministrado também foi sobre coragem, né? Da gente ter coragem. Confiança. Para cavar tem que ter coragem. Para ir os espias, né? Eles tiveram que ter coragem para ir lá, porque era uma terra perigosa. Eles tinham que ter coragem. Tinham gigantes, então eles tinham que ter coragem para poder ir. A gente tem que ter coragem para deixar o velho para trás, a gente tem que ter coragem para encarar o novo, a gente tem que ter coragem para ouvir a palavra de Deus e seguir no rumo, nem que a gente não veja sinal de chuva, né? A gente sabe que talvez amanhã não vente, mas hoje a gente não vê sinal de que não vai ventar, porque tá ventando muito. Então, assim, é ter coragem para deixar as coisas velhas para trás, para viver novos sonhos, para viver novos chamados, novas profecias, porque o vento se renova cada dia, né? O sol se renova cada dia, a palavra de Deus se renova cada dia. Então a gente tem que seguir como o Espírito Santo ele se move. Então a gente tem que se mover sempre pelo novo e sempre buscar aquilo de Deus, algo novo de Deus, algo fresco de Deus, e para isso tem que ter muita coragem. E era só isso que eu queria. Deus me mostra qual é a porção de hoje, qual o passo que eu tenho que dar hoje, mas Ele vai fazer porque Ele é Deus. Pastor Ed está saindo daqui. Amém. Mas está ligado. Amém. Pastor Ed vai continuar acreditando, sonhando, o Efraim, um jovem aí. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o Efraim, ele, de muitas pessoas que eu conheço, talvez ele seja a pessoa que compartilhou comigo um sonho mais lindo, cara. Esse sonho é muito grande, esse sonho é muito lindo,
continua acreditando, continua cavando poços, continua sonhando, seja como Josué e Caleb, que viu a possibilidade, não, tem gigante lá, a gente não vai conseguir não, a gente é como gafanhoto. Rapaz, os caras eram tão pessimistas que eles falavam assim, né? Tão pequeno, Nós né, fazendo tão somos, grande. nós somos como gafanhoto aos Aos nossos olhos e aos olhos deles. Estão falando, eles estão nos vendo assim. Que é isso? Se eles tivessem sido avistados, com certeza não teriam nem voltado, eles seriam mortos. Então, irmãos, a gente tem que ser como esse povo que é pequeno, mas que serve um Deus grande e continua acreditando até o final. Eu vejo a mentalidade do. Assim, só para você ver. A mentalidade de um povo que não vê e vislumbra as coisas de Deus. Não crê, né? Deus, ele promete e fala, né? E ele sempre fala. E a gente olha e fala, cara, é um negócio tão sem nexo, né? Tipo, a gente não tem possibilidade agora de viver isso. Só que Deus está falando, não vai cavando, cava, né? E Deus vai fazendo, vai realizando, Tem vai processo, aprimorando, né? vai crescendo. E eu, quando Deus ele fala, eu já vislumbro, eu vivo a fé, eu vivo a promessa, né? Por mais que eu não veja agora, eu já vislumbro Deus fazendo, entendeu? E a gente trabalha hoje para que entregue o melhor hoje para viver aquilo que Deus ele vai fazer. Então ele vai fazer em nós. Se a gente ficar parado, não vai conseguir. Então tem pessoas que Deus fala e tá falando, ó, isso não vai acontecer. Isso não é para mim, isso não é para nossas vidas, né? E Deus está falando, não é. Deus está falando, se eu prometi, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, né? A gente louva, a gente não adora. Então, eu creio assim que nós somos essa geração que acredita, que crê, que saiu de um Egito, né? Que nos dava mais que crer nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus. E foi algo, tem sido algo sublime, né? Uma ativação profética em nossas vidas, um direcionamento em missões, a apreciar a liderança, viver algo novo na presença de Deus e certamente estratégias elas mudam, o aperfeiçoamento, né? Deus ele continua sendo o mesmo, irmão. Deus ele continua sendo o mesmo, Deus ele continua agindo, Deus ele continua falando. Talvez aquilo que Deus ele tem preparado para nossas vidas, eu acho que quando falha é porque estão ligando. Mas continua que ele para de ligar. Em tudo isso é atitude, é união, é você crescer com a igreja e nós juntos ganhar almas para Jesus. Talvez você ainda não começou a viver o seu chamado. Talvez você ainda não conseguiu viver aquilo que Deus tem preparado e está vivendo algo difícil na sua vida, mas não atenta o chamado de Deus. Talvez nós temos certezas absolutas e Deus está falando, eu quero renovar a tua mente. Talvez você não está ativando o profético na tua vida, acreditando, crendo, buscando o suficiente, né, pastor? E Deus ele está falando, eu ainda estou aqui te esperando para ter essa troca, essa conversa, esse direcionamento para a tua vida. Então, nós precisamos nos doar mais, entregar mais. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus. E pela metade não vai. Ou você faz de tudo, né? Eu acho que mais ou menos isso. Eu faço melhor. Porque quando a gente faz tudo, a gente cansa. E as possibilidades se esgotam. Mas quando a gente entrega o melhor para Deus, isso é levado e ligado à excelência. E quando nós nos tornamos excelentes nas mãos de Deus, nós somos renovados por Ele. Quando nós buscamos a Ele, sim, com uma sinceridade, nós somos abraçados por Ele, né? De certa forma, em tudo em nossas vidas, nós precisamos dessa dependência de Deus, de aprender, de buscar. E isso, essa palavra do primeiro dia, a excelência, que a gente tem buscado entregar ao Senhor, certamente o Senhor tem honrado, a gente faz o melhor com aquilo que a gente tem,
né? A gente não vai olhar com aquilo que a gente não tem. Claro que a gente sempre vai aperfeiçoar, mas a gente tem isso, a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem. Talvez você não seja a pessoa que Deus falou, olha, tem uma promessa para você e vai ser isso. Aí você olha, não, isso não vai acontecer porque eu não sou assim. Só que Deus ele quer nos aperfeiçoar, nos ensinar, nos capacitar para viver essa promessa. Talvez a tua mentalidade hoje não é a mentalidade da promessa. Então ele vai te botar no direcionamento, no caminho, que esse caminho vai ter espinhos, esse caminho vai ter dificuldade, vai ter crescimento, vai ter amadurecimento. E certamente você vai chegar lá e vai falar, eu cresci com Deus, eu fui aperfeiçoado por Deus, e Deus ele supriu aquilo que faltava em mim. E até viver a promessa de Deus. Então nós temos que viver essa promessa de Deus, né? Algo de Deus. Então nós estamos aqui de manhã, de tarde, de noite, recebendo, e Deus está falando, ó, deságua. Essa água viva vai curar feridas, essa água viva vai saciar sedes, essa água viva vai trazer vida novamente a pessoas que estavam mortas, né? Então, deságua, faz o melhor, faz com excelência e deixa Deus fazer o resto, porque quando nós cavamos o poço, ele traz a água, né? Amém. Eu queria responder aqui um comentário da irmã Nívia. Ela falou que às vezes o medo é maior do que a coragem. E dentro de tudo isso que a gente está falando, eu creio que o que tem nos faltado muito é contemplação. O Senhor nos trouxe aqui para contemplar, para olhar, para desfrutar, observar a grandeza dele. A grandeza de Deus está em tudo aqui nesse lugar. Os feitos grandiosos de Deus estão em tudo aqui nesse lugar, mas também está aí onde você está aí dentro da sua casa, está na vida que você tem, ainda que seja uma vida dura, ainda que seja uma vida difícil, a grandeza de Deus está aí. E eu estou aqui, meu Deus, sendo confrontado por Deus. Muitas vezes é necessário que Deus te mostre algo grande aos teus olhos, numa visão limitada, para que você, de fato, venha reconhecer que Ele é grande. E eu continuo falando de Josué e Caleb. Eles foram diferentes dos demais, porque antes deles contemplarem a terra, eles já haviam contemplado Deus que estava com eles em todo o tempo. No Egito, quando os libertou, no deserto, quando os alimentou, quando cuidou deles. Então, quando eles viram os perigos, quando eles se viram diante de situações, de circunstâncias que representariam talvez até um risco de morte, talvez não com toda certeza, mas eles já haviam contemplado que acima deles havia um Deus que podia todas as coisas. Então, aqui eu já dou até minhas considerações finais. Você contemple esse Deus, você consiga contemplar, independente de qualquer coisa. É só mais uma situação. Quantas vezes ele já te livrou? Quantas bênçãos ele já te entregou? Quantas promessas ele já fez cumprir na tua vida? Quantas coisas o Senhor já fez? Quantas palavras o Senhor já fez arder, queimar no teu coração? Contempla, sabe? Começa a contemplar aquilo que você quer viver, sabe? Não se prende muito a essa circunstância não é para te prender, mas é para te impulsionar, porque não só a igreja, mas tudo na vida não é o ponto de chegada, não é onde você chegou, mas é um ponto de partida para onde Deus quer te levar. E uma frase que eu até falei, né? Eu não sei para onde eu estou indo, mas Deus está me levando. Talvez você não saiba para onde você está indo agora. Talvez você não saiba os rumos. Meu Deus, onde é que vai dar isso? Onde é que isso vai acabar? Você não sabe, mas Deus sabe onde está te levando. Com certeza. Só para já também deixando as minhas considerações finais, eu resumindo cada dia com uma palavra só. Primeiro dia, excelência. Segundo dia, para mim, tá? Primeiro dia, excelência. Segundo dia, profecia. Terceiro dia, sonhando. Eu acho que aí resume tudo aquilo que a gente veio aqui para a gente poder transbordar, né? Porque se Deus teve o trabalho de nos trazer de lá até aqui, né? Se Deus ele nos proporcionou tudo isso, se Deus mostrou da forma como mostrou para a gente, mostrando tudo isso, tá? Isso significa que nós temos que captar alguma coisa para poder transbordar, né? E essas são as 3 palavrinhas que, para mim, realmente ela faz sentido e vai de encontro àquilo que a gente tem o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Na igreja, né? Aquilo que Deus tem preparado para que a gente
viva na igreja. Então é isso que Deus dessa igreja, que com certeza a gente se apodera disso, né? Para nós, para nossas vidas, para nossas, para o nosso ministério como um todo, né? Para o nosso chamado. E as palavras que eu queria deixar aqui, essa do terceiro dia vai ficar em falta, mas as duas primeiras, a primeira, ela é muito mais sobre restauração. Ela é muito de restauração e tudo, daquilo que Deus deixou de fazer, que Deus fez, mas que nós deixamos de fazer, né? Deus fez coisas grandes nas nossas vidas, mas por muitas das vezes nós deixamos de fazer coisas grandes para Deus, de de nos esforçarmos mais para Deus, de deixar de realmente entregar tudo para Deus. Porque Deus, ele é fiel para cumprir as maravilhas que ele já prometeu para gente e que ele continua cumprindo, mas falta nós nos entregarmos mais, né? Então, a questão de restauração foi muito forte no primeiro dia, e no segundo dia foi gratidão. Gratidão por tudo aquilo que ele fez, gratidão por ter nos trazido para cá, né? Por estar tendo esse tempo maravilhoso com ele, na presença dele. E que tá dando certo, né? Como foi dito, o time que tá ganhando não se mexe sim, não ficar esperando as promessas de Deus, vai cumprir, vai chegar e tal. Vai, se movimenta, vai atrás disso, né? É porque as coisas de Deus, elas vêm no tempo certo, sim, mas com o nosso posicionamento, com a nossa coragem, em busca daquilo do nosso chamado. Amém. Aí. Amém. Finalizando aqui, tudo que foi ministrado foi muito de encontro. Quando eu comecei a ter intimidade com Cristo, foi na Imune. Lá eu comecei a ter profundidade em Deus. E lá o meu coração queimava por almas. Eu era apaixonado por almas, apaixonado, apaixonado. Eu não conseguia, eu chorava diariamente, eu não conseguia ver pessoas caminhando para o inferno e o que eu estava fazendo por aquilo. E Deus colocou um sonho, como o pastor Fábio, meu paizão, né? Falou, Deus colocou, o querer e o realizar vem de Deus, né? Então o querer de impactar 1 milhão de almas, quando ele falou, eu achei e ainda acho muito distante, mas possa ser que eu tenha ganhado essa pessoa e essa pessoa vai ganhar essa 1 milhão de almas. Então o que cabe a mim é não ver que o sonho é grande, sim ir executando e cavando poço. E esse sonho estava adormecido em mim. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma habilidade no meio dos negócios. Então, eu comecei a inverter os valores. Então, 1 milhão de pessoas, meu foco era 1 milhão de reais. Então, eu me perdi nesse meio. Eu me perdi, correndo atrás do rabo, né? Correndo atrás daquilo que a traça corrói. Então, a presença de vocês aqui fez me lembrar que Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, mesmo a gente saindo do caminho, do foco, né? Ele nos lembra, traz pessoas que nos amam e fala, e cadê aquele menino de alguns anos atrás, queimava por Cristo? Aquele sonho de ser indignado por pessoas indo para o inferno. E agora, se trocou por dinheiro, é isso mesmo. Então, foi uma surra que Deus está me dando aqui. E obrigado pela vida de vocês. Por vocês estar aqui
eu cheguei a um tempo aqui de ter crise existencial, porque quando você está saindo do seu propósito, você começa a ter essas paranoias. Quanto mais longe você está, mais você indigno se acha, né? Isso é existência. Então, obrigado por você estar aqui, renovando as minhas forças, porque é difícil, o caminho é muito longo, mas vale a pena cada minuto na presença. Então, obrigado, Ed, pastor, Tamo junto. Fabão, meu querido Márcio, o Juninho. Então, a vinda de vocês aqui foi confrontante, muito, 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 muito mesmo. E eu pude contemplar o que Deus me inseriu e uma igreja que pode proporcionar tudo isso, ferramentas, e eu não estava usando nada disso, nada, 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 nada. Porque o meu objetivo era ganhar milhões de reais. Então, quando Deus viu que o meu coração se corrompeu dessa corrida dos ratos, ele falou: "Meu filho, não foi para isso que eu te chamei. Eu vou te prosperar, mas para você abençoar o reino, apenas isso. Usa isso só como ferramenta, não usa como um final de alguma coisa." Então, obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Vocês me curaram. Vocês me curaram. Então, obrigado mesmo, viu? Sinto Já algo, valeu a viagem, né? algo muito forte aqui. Já valeu a viagem. Já valeu. Nós fomos abençoados aqui muito. O Fred sabe o carinho que eu tenho por ele. E todos, né, têm. Mas Deus, ele tem direcionado a viver esse tempo, né, de cura, direcionamento de Deus. E para finalizar, quero agradecer a Deus porque às vezes ele nos traz e a gente pensa que vamos dar um amigo, chamar um amigo, né, tá perto dele, que é um amigo. E a presença cura um ao outro, né? Saudade e as palavras, a troca de ideia, né? A gente não tá junto, né? Mas Deus, ele tem o direcionamento, o envio, né? Mas interessante na palavra que o pastor Fábio falou, dos espias, né? Josué e Caleb chegaram lá falando que a terra era boa. E 10 falando que não tinha possibilidade, né? Talvez a gente vai chegar falando que tem propósito, que a terra é boa, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Muita gente vai se levantar e a maioria talvez vai falar que não tem possibilidade. Mas tem entendimento disso. Ouve essa palavra. Em nome de Jesus, e guarda no teu coração. Só entra na terra prometida aquele que tem visão diferente. Amém? E assim como Deus, ele abre os olhos, né? Deus, ele direciona. Assim como abriu os nossos olhos, também vai fazer muito mais. Então, quando a visão de que Deus deu for dada no meio da igreja, abrace, para não morrer no deserto. Abrace, para você não viver as promessas. Abrace, para que você possa romper junto conosco e conquistar essa terra prometida, a qual Deus, ele está nos entregando, né? Talvez a gente vai chegar lá e falar, vamos evangelizar. Tem gente que não vai. Vamos fazer algo novo. Tem gente que não vai. Mas Deus está falando, faz com que tem. Cava o poço, cava a vala, porque ele vai dar provisão, ele vai dar o direcionamento, ele vai trazer vida, né? E nós estamos aqui saindo sedentos, irmão. E família. Sedento, é sede, é fome de mais de Deus, de fazer, faca nos dentes aí. E frio aqui, mas tá rolando já. Lábio todo partido aqui. A gente nem almoçou ainda. E aquilo que Deus, ele tem preparado para nossas vidas, para a sua vida, é algo sublime, algo grande. Quero pedir para o pastor Fábio aqui orar. Nós estaremos orando pela sua vida. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, antes de mais nada, recebe toda a nossa gratidão, todo o nosso contentamento, Deus. Nossa alegria, Senhor, porque a tua presença é real nesse lugar, Senhor. Desde o primeiro momento em que pisamos aqui, recebemos de ti a confirmação, Deus. Algo grande, Pai, na vida dessa igreja.
a quem, meu Deus, nós abençoamos em teu nome, esse corpo, Pai, abençoado, esse povo escolhido, separado por ti, Senhor. Que nós possamos, Deus, prestar, meu Pai, para esse propósito grande, genuíno, tremendo que o Senhor tem em nossas vidas. Vai dissipando todo medo, vai nos curando, meu Deus, para que possamos curar pessoas, vai nos transformando para que possamos também assim transformar. Vai, meu Deus, operando os teus milagres para que assim nós possamos ser também agentes, Senhor, para levar, meu Deus, as bênçãos, os milagres na vida daquele que está necessitado, cativo, aprisionado. Ah, Senhor, que o teu propósito, tudo que o Senhor propôs no teu coração, para a vida dessa igreja, venha se tornar realidade, para a honra e glória do teu santo nome. Nós aqui também, meu Deus, abençoamos a vida do teu filho Efraim, Senhor, que as palavras, meu Deus, salteadas pela boca dele, meu Deus, venham produzir efeitos ainda mais poderosos, porque uma certeza nós temos, que muito mais o Senhor fará na vida dele, e que da mesma forma, Deus, que houve cura ali, nós também fomos curados de alguma forma, porque a nossa vinda aqui, Pai, não é aleatória, não é despropositada, mas o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, e nós te agradecemos por isso. Sê conosco, continua conosco, e faz com que a tua vontade, boa, agradável e perfeita, seja, meu Deus, a nossa realidade, seja o nosso farol, seja o nosso sustento, que nós possamos estar somente no lugar aonde o Senhor também habita, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje nós recebemos uma palavra que ficou ecoando a manhã inteira e a gente quer compartilhar com você. Não desista e continue queimando. Não desista e continue queimando. Aleluia. Independente do que vier, do que houver, não desista e continue queimando. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Ficar na paz de Cristo, porque Cristo vive, seu nome é Glória! Glória! Deus abençoe em nome de Jesus.